Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Assentado mesmo como você está. Hoje, irmãos, nós vamos estar falando sobre esse tema e esse tema mexeu comigo. Os devocionais que nós temos feito diariamente, se de repente você não tem acompanhado nas redes sociais, né, e se você quiser, a gente tem colocado no grupo da igreja, devocionais diário, e o devocional de sexta-feira foi nesse texto. E eu gostaria de refletir de maneira mais profundamente com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 24, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Pedimos a Deus que o Senhor continue a falar ao nosso coração, assim como o Senhor falou por meio dos louvores. Fala, ó Deus, por meio da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter visto uma brincadeira nas redes sociais, talvez você já deve ter feito essa brincadeira, que é aquela brincadeira da expectativa versus realidade, né? Aí, de repente, alguém vai lá fazer um bolo, aí ela coloca assim, expectativa, ela coloca um bolo de padaria, bem legal, bem bonito. Aí a realidade, coloca um bolo solado, minguado, às vezes na hora que foi tirar da forma, ainda os pedaços ficaram na forma, aquele negócio todo, né? Ou seja, nessa brincadeira, a realidade ela é sempre inferior à expectativa, né? Aí alguém pensa assim, poxa, expectativa, nessa quarentena, vou fazer exercícios diários e vou ficar com o corpo assim. Aí de repente coloca lá alguém bem esbelto, né? Na realidade, comi demais e fiquei assim. Ou seja, a realidade é sempre inferior à expectativa. Essa é a brincadeira que acontece nas redes sociais. Quando eu venho para esse texto, eu vejo nesse texto algo parecido, mas ao contrário. Nos são apresentados aqui expectativas e apenas uma realidade. Se nós observamos o que Paulo está escrevendo nesse texto, ele vai apresentar aqui a expectativa dos gregos por sabedoria, a expectativa dos judeus por sinais e a realidade apresentada que é Cristo. Mas antes de entrar nesses pormenores, é importante a gente entender um pouquinho desse contexto no que diz respeito à cidade de Corinto e o povo que estava ali inserido. A cidade de Corinto era a capital da Acaia, que pertencia à Grécia Antiga. Estudiosos afirmam que, em alguns aspectos, essa era a principal cidade daquele país. E embora o intelectualismo estivesse em eminência na cidade de Atenas, os cidadãos de Corinto eles tinham um grande apreço por palavras de sabedoria, pela filosofia, e a mensagem de Cristo crucificado, certamente para esses intelectuais, para pessoas que gostam de ouvir coisas cultas, a mensagem de Cristo crucificado realmente era algo nocivo àquelas pessoas, era considerado como loucura. Haviam judeus também que viviam no meio daqueles irmãos, e esses judeus que sempre esperaram um Messias libertador, possivelmente um político que libertaria das influências ali romanas, né, do Império Romano. E aí dizer que esse Cristo, que esse Messias foi crucificado, isso para eles era um escândalo e até mesmo uma blasfêmia. Diante desse contexto, eu gostaria de trabalhar com vocês esse tema. A realidade apresentada por Deus é superior às expectativas humanas. A realidade apresentada por Deus é superior às expectativas humanas. Realidade versus expectativas. E como Paulo desenvolve a sua argumentação? Como nós podemos observar nesse texto a defesa dessa tese? Primeira coisa, a realidade apresentada por Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Certo? A expectativa humana, vamos dizer assim, dos judeus, mas eu vou colocar aqui de maneira geral, e vou usar o termo sabedoria. A realidade apresentada por Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Vamos ler? Eu li do versículo 21 adiante, né? Mas eu gostaria de ler com vocês o versículo 18. Versículo 18 ao 21, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que
estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo apresenta a sabedoria de Deus estabelecendo-se acima da sabedoria humana, acima das expectativas humanas. E no verso 19, Paulo cita Isaías 29:14. Ele diz: como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele está apresentando a profecia que apontava para o cumprimento da loucura do Evangelho. Isaías 29:14 era uma profecia que apresentava a loucura do Evangelho. Quando Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí no versículo 20, Paulo começa a questionar onde é que estão os grandes sábios desta era. Onde é que estão os grandes sábios que não conseguiram compreender a sabedoria de Deus? Preste bem atenção nisso. Porque ele começa a questionar, versículo 20. Onde está o sábio? E aqui, possivelmente, ele esteja falando dos filósofos, né? Onde está o sábio? Os filósofos gregos em geral. E ele continua: onde está o erudito? E algumas versões vão dizer o escriba, que aí faz uma referência aos estudiosos judeus da Torá. Onde é que eles estão? E aí ele prossegue: onde está o questionador desta era? Que alguns estudiosos podem dizer que aqui sejam os sofistas, que era uma classe que existia lá na Grécia Antiga, de bons oradores, né, que gostavam de debater, gostavam de apresentar conhecimento. Então, onde é que estão eles? Onde é que está o questionador dessa era? Aí ele pergunta: acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Preste bem atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está perguntando é: cadê os sábios, os inteligentes? Cadê os judeus? Cadê os estudiosos da lei que de alguma maneira estão querendo explicar a sabedoria de Deus e não estão conseguindo? E aí J. Blanchard vai dizer: a cruz de Cristo sempre será ofensiva para o homem natural. O que eu entendo aqui, irmãos, no versículo 21, quando Paulo diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A reflexão que eu faço é o seguinte: que a sabedoria de Deus está nesse nível, e a sabedoria do homem está nesse nível. Sabedoria de Deus, sabedoria do homem. Aquilo que o homem não consegue explicar, ele chama de loucura. Aquilo que o homem não consegue explicar, ele chama de insano. Aquilo que ele não consegue explicar por meio das suas técnicas, por meio das diretrizes que ele mesmo determinou. O próprio homem definiu ciência, o próprio homem definiu os termos para dizer o que é ciência. E se Deus não se enquadra nesses termos estabelecidos pelo homem, ele diz: isso é loucura. Ou não existe. Ou é irreal. Porque eu não consigo pesquisar, porque eu não consigo ver, porque eu não consigo ouvir, porque eu não consigo perceber, porque eu não consigo estudar, é loucura. Não existe. A sabedoria de Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Aí Paulo diz: como o homem, na sua sabedoria humana, não conseguiu compreender, não conseguiu entender, não entendeu, não conheceu a sabedoria de Deus. Isso eu acho muito forte. Agradou a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Foi do agrado de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Sabe, na faculdade eu fico vendo assim essa influência científica e tal, e os antropólogos dizem que a gente não pode pregar o evangelho aos indígenas porque a gente vai modificar a cultura. Você vai lá para o campo da filosofia, o objetivo do filósofo é questionar, é perguntar, e talvez obter respostas que eles nunca vão conseguir, porque as respostas estão na palavra de Deus. De onde viemos, para onde vamos, as palavras, a Bíblia responde. A psicologia tenta de alguma maneira responder ou satisfazer o vazio da alma humana que só pode ser preenchido por Cristo.
Irmãos, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque a ciência humana, porque a sabedoria humana não são capazes de fazê-lo. Por causa de sua lógica falível, por negarem a existência de Deus e, consequentemente, negarem a crucificação do Filho de Deus, a provisão de Deus para a salvação da humanidade. É impossível conhecer a Deus, é impossível chegar ao conhecimento de Deus simplesmente por meio dos métodos humanos, se não for por meio da loucura da pregação. É impossível conhecermos a Deus. Ah, pastor, mas a gente já vê aí alguns estudiosos, alguns cientistas, sim, alguns cientistas que pegam alguns artefatos e coisas que explicam ou que apontam aquilo que já cremos. Ou você pode observar alguns aspectos científicos que vão simplesmente ratificar o que a palavra do Senhor apresenta. O que eu digo é que a ciência pela ciência não traz a verdade de Deus. Existe uma revelação geral. E eu não preciso ser cientista para me olhar o canto dos pássaros e dizer, existe um Criador maravilhoso. Eu não preciso da ciência para poder olhar para o canto dos pássaros, para poder olhar para toda a criação e dizer, existe um Deus maravilhoso. Mas isso também não é suficiente para me salvar. Isso é a revelação geral. A revelação geral, ela condena, mas não salva. Nós precisamos da revelação especial. Guarde isso, existe a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral são as coisas criadas. Todo mundo olha para a criação e diz, eu preciso dizer, como diz lá em Romanos, eles são indesculpáveis. Porque olhando a criação, muitos preferem adorar a criação e ignoram o Criador. Isso é a revelação geral. E todos são indesculpáveis diante de Deus, porque eles chegam ao conhecimento de Deus por meio das coisas criadas. Mas a salvação é por meio de Cristo. É por meio da loucura da pregação. É por meio de loucos que pregam o evangelho, que pregam a palavra. Porque, gente, existe cientista que conhece a Bíblia de capa a capa, conhece mais do que eu e você, os fatos narrados na Bíblia, mas não creem, porque não querem dar o braço a torcer e dizer que creem em uma loucura, porque eles são cientistas. E eles se baseiam na verdade da ciência. A verdade de Deus é considerada loucura. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para os que são salvos, para nós que estamos sendo salvos, como diz a NVI, é o poder de Deus. Irmãos, na sequência, ele vai falar dos judeus. Deus vai além das expectativas dos judeus por sinais. Preste bem atenção, a realidade de Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Primeiro ponto. Segundo ponto, a sabedoria de Deus vai além das expectativas dos judeus por sinais. Olha o versículo 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, antes de falar dos gentios, dos gregos, vamos falar aqui dos judeus. A palavra do Senhor diz que a expectativa dos judeus são sinais. E a mensagem de Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. Irmãos, a busca dos judeus por sinais fez com que eles rejeitassem o evangelho que prega Cristo crucificado. Vamos narrar um pouquinho, rapidamente aqui, a história dos judeus. Abraão, que não podia ter filhos, juntamente com Sara, recebem a promessa de seu filho, Isaque. Isaque é fruto de promessa. De Isaque vem Jacó, que também filho de mãe estéril, escolhido por Deus. De Jacó vem 12 filhos. E Deus preserva, pega José, leva para o Egito. Eles livram o povo da fome por meio de José. O povo cresce no Egito. Deus levanta Moisés, envia 10 pragas, porque o povo lá no Egito agora começou a sofrer nas mãos do faraó. Então Deus liberta o seu povo. Chegam de frente do Mar Vermelho, ele lá abre o mar, o povo passa a pés enxutos, eles começam a ter o contato com esse Deus, a reconhecer esse Deus, a observar os sinais. Lá na frente o povo tem fome, Deus manda pão. Fica insatisfeito apenas com pão, Deus manda carne. Passa-se, está com sede, Deus tira a água da rocha. Chega lá na frente, águas amargas de Mara, Deus transforma em águas potáveis, o povo bebe.
Milagres e milagres, o povo vai vivendo os sinais, vão vivendo os milagres que Deus vai fazendo com que eles percebam o cuidado dele. As muralhas de Jericó caem, guerras e mais guerras sendo vencidas. Esse povo foi se acostumando com os milagres, foram se acostumando com os sinais. Quando chega na nova aliança, que Jesus aparece, e ele apresenta sinais para que o povo, para como um cumprimento de profecias messiânicas. Mas o povo estava tão acostumado com sinais, que alguns ficaram mal acostumados. E aí, depois da multiplicação dos pães, tem uma galerinha que vai para Jesus, né? Os nossos pais comeram maná no deserto, e tu, o que fazes? Jesus já havia acabado de multiplicar os pães, ele olha para eles e diz: vocês não vieram porque porque viram o sinal e creram, mas porque comeram do pão e se fartaram. Eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue é esse que tem a vida. Mais à frente, alguns religiosos chegam para Jesus: não, mas qual é o sinal que tu fazes para que creiamos em ti? Aí Jesus começa, de maneira dura: olha, nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Aí Jesus, quando é crucificado, chega diante de Herodes: faz um sinal para que eu creia em ti. Jesus não fez nenhum sinal. O ladrão do lado dele na cruz: não, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti e salva a nós mesmos. Alguns passavam e começavam a escarnecer. Ele dizia que ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Ele dizia que era o Filho de Deus. Agora por que ele não sai daí? Eles queriam sinais. Cristo crucificado constituiu-se um escândalo para o judeu. Cristo crucificado era um escândalo para aqueles que esperavam um Messias político. Talvez na brincadeira, expectativa realidade, os judeus poderiam rir, né? Nossa expectativa? Um Messias pegando César e arrastando ele nas ruas de Roma. O Messias dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, não é César que é Senhor. Eu sou o Senhor. Talvez essa era a expectativa dos judeus. Era ver o Messias fazendo isso. O povo de Deus sendo engrandecido. Expectativa? Cristo crucificado. Você consegue entender isso como um escândalo? Talvez alguns aqui ainda não tenham essa noção do que os judeus esperavam. Desse Messias guerreiro, desse Messias que poderia nascer num berço de ouro, treinado para ser um general. E conquistar, libertar o povo hebreu do Império Romano. Mas o que eles obtiveram? Um Cristo crucificado, que não se levantou na sua época contra os poderosos, que quando Herodes o questionou, ele simplesmente disse: tu o dizes. João Batista falava mal de Herodes, aquele negócio todo, dizia que, olha, condenava o pecado de Herodes. Falava mal não, né? Condenava, ele falava a verdade. Condenava o pecado de Herodes, mas o Messias veio e não falou nada. A gente até falou de João Batista aqui. Né? E aí João Batista de repente fica: poxa, se a gente vem, prega, fala e tal, e o Messias não vai falar nada. E aí? Cadê? Era um escândalo. Era um escândalo, porque eles não conseguiam entender que a realidade apresentada por Cristo estava muito superior àquilo que eles esperavam. Sabe, irmãos, isso não ficou apenas naquela época, e nem em apenas alguns judeus que ainda esperam o Messias. Tem muita gente no nosso meio, muita gente, que estão procurando apenas uma realidade de sinais. E Cristo crucificado é escândalo para eles. Para que vai me servir Cristo crucificado? Que vai me servir Cristo? Cristo morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Que isso vai me servir? Se minha conta não for recheada. Para que isso vai me servir se eu não for curado das minhas doenças? Para que isso vai me servir se eu não conseguir passar no concurso dos meus sonhos? Para que isso vai me servir? Eu quero ver os sinais. Eu quero ver os sinais. E às vezes nós somos tão infantis.
Isso é pensamento de criança, porque quando eu era criança, eu vi uns testemunhos meio doidos. Aí uma vez eu perguntei para meu pai, eu falei, papai, a gente pode chegar assim para Deus? Que eu via as pessoas testemunhando, eu pensava que podia, né? O povo falava, a gente via na televisão, aquelas coisas. A gente pode sim pegar Deus assim e dizer assim, ó, se o Senhor não me abençoar, eu também não vou mais te servir. Ó, e botar Deus na parede assim e dizer, se o Senhor não mudar essa situação, também eu não quero mais nem saber de ti. Meu pai falou, meu filho, claro que não pode fazer isso com Deus, meu filho. Ele é soberano e tal, e tal. Aí isso ficou gravado na minha mente, pra você ver, viu? Ensine bem as crianças. Porque apesar de eu ter escutado meio mundo de testemunho errado do que o povo falava, quando eu perguntei para o meu pai em uma ocasião específica, ele me respondeu, eu lembro até hoje. Como foi meu pai que falou, então não interessava que os outros testemunhassem ou deixassem de falar. Os irmãos, ei, que eu vou botar Deus na parede, eu já disse para Deus que se ele não me abençoar eu vou largar ele. Eu ouvia isso constantemente. Mas o que está gravado na minha mente foi o que meu pai me falou, e isso está errado. E não é assim que nós devemos fazer com Deus. Pronto. Estou com a palavra do meu pai até hoje. Está guardado. Sabe? Mas tem gente que fica fazendo carinha doce para Deus, né? Dizendo, também se for assim eu não quero. Não sei. Era isso que os judeus queriam. Porque lá depois da multiplicação dos pães, aquilo que os irmãos conhecem, né? Jesus falou, olha, é assim que tem que ser. Eu sou o pão, eu sou quem come da minha carne, bebe do meu sangue, é esse que tem a vida. Escandalizados, é isso que o texto diz. Se você for lá para João 6, versículo do 60 ali, o 66, escandalizados o abandonaram. Esse é o termo. Cristo crucificado, negócio de satisfazer em Cristo, negócio de comer da carne de Cristo, do sangue de Cristo, de beber de Cristo, de satisfazer em Cristo, né? Entenda a simbologia, é de satisfação em Cristo. Eu não quero esse negócio não. Quero saber se ele vai me ajudar a me satisfazer na minha carne. Se ele não me ajudar a me satisfazer nas coisas materiais, eu não quero ele, porque satisfação nele é muito ruim. Satisfação nele é muito pouco. Eu quero que ele me ajude a me satisfazer em outras coisas. Se assim não for, eu não quero. Essa é a expectativa de muitos. Só que a realidade de Cristo apresentada é tão superior que alguns acham que essa realidade ela é muito pouca. Expectativa? Carro, concurso, tanta coisa. A minha expectativa é isso. E que Deus tem que me dar isso, não é o meu esforço. Porque você se esforçar por isso, né? Aí é outra coisa. Entendeu? Capacidade para essas coisas humanas. E entender que isso aqui é Deus que está te dando. E ter visão no reino, aí é outra coisa. A questão é a pessoa vir para a igreja com essa expectativa. Vir para Jesus com essa expectativa. Ir atrás de Jesus com essa expectativa. Carro, casa, curas apenas, materiais, curas humanas, físicas apenas, né? Aí a realidade é apresentada por Cristo. Cristo crucificado. Salvação em Deus. Reconciliação com Deus. Satisfação em Deus. Não quero eu não quero essa realidade não. Minha expectativa é outra. E nós vemos também a expectativa dos gregos. Essa era a expectativa dos judeus. A expectativa dos gregos. Né? Versículo 22. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então a expectativa de Deus vai além, a realidade de Deus vai além das expectativas dos gregos e gentios por filosofia e sabedoria humana. Irmãos, enquanto o foco dos judeus estava nos sinais, o foco dos gregos era na sabedoria, era na eloquência, era na filosofia, na intelectualidade. Foi de lá que saíram os clássicos da filosofia. Né? O Sócrates, Platão, Aristóteles. A mensagem de Cristo crucificado não fazia nenhum sentido para eles. Como pode um Salvador morrer em uma cruz? Como pode um Salvador morrer de uma maneira trágica, de uma maneira hedionda? E só os miseráveis que morrem assim. E os irmãos em Corinto, se você for observar, eles estavam se enveredando por esse culto à personalidade. Uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Paulo. Os mais espirituais diziam, eu sou de Cristo. Aquele que se sentia melhor do que os outros. Né? Eu vi uma interpretação desse texto aqui que é bem interessante. Aí tem aquela discussão, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Aí chega o mais espiritual, eu não sou de nenhum desses dois, eu sou de Cristo. Aí você percebe o espírito de arrogância. Né? Ele está querendo se colocar como superior aos outros, do mesmo jeito, está com o mesmo espírito. Usando a palavra certa, mas com o espírito de arrogância. Mesma coisa.
Aí está o povo tudo em facção. E aí Paulo vai e fala, por acaso foi eu que fui crucificado por vocês? E aí, percebendo essa disputa, porque naquela época existia, né? E até hoje existe essa dicotomia, e as ciências estão embasadas nesses princípios filosóficos, né? De Platão e Aristóteles, discípulos de Sócrates. E aí alguns levam seguem uma ideia mais platônica, outros mais aristotélica. E aí existiam os discípulos de Platão, os discípulos de Aristóteles, aquela coisa toda. E Paulo percebe na igreja esse culto à personalidade, essa busca por um padrão humano. E aí ele chega assim e busca quebrar tudo isso. Porque o próprio Paulo evitou, ele vai dizer isso. No capítulo 1, verso 17, olha o que ele diz. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, guarde isso, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo diz que teve até um cuidado de levar o evangelho aos romanos, não mostrando muita eloquência, para que eles não entendessem de maneira diferente, porque eles tinham tanto apreço por isso, que Paulo se preocupou, não. Preste bem atenção aqui, vocês precisam entender a graça de Deus e o poder de Deus. Cristo crucificado, o Evangelho. Olha o capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Capítulo 2, do 1 ao 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Os sofistas faziam isso, eles queriam ganhar o discurso por meio de palavras bonitas, né, e existia no meio deles. Então, ele vai dizer isso. Olha, versículo 4, do capítulo 2. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo estava dizendo é que a realidade apresentada por Deus ia além das expectativas dos gregos, por sabedoria, por intelectualidade. Sabe, irmãos, existe hoje um grupo, e isso está se tornando cada vez mais forte no nosso meio, porque na época do seminário, a gente já ouvia falar, mas ainda não estava tão forte como está hoje, essa questão do liberalismo teológico. O liberalismo teológico é uma tentativa, estou falando o liberalismo teológico, na realidade, é começar a se apartar das escrituras. Então, existe um liberalismo teológico místico, como tinha um professor meu que ele dizia assim, ó, as duas partes são consideradas, eu considero um liberalismo teológico, meu professor falou. O que? É o misticismo. O que é o misticismo? Espiritualiza tantas coisas que sai da Bíblia. Eu não me baseio pela Bíblia, eu me baseio pelos sonhos, eu me baseio pelas visões, eu me baseio por toda coisa, menos pela Bíblia. Grave o que eu estou dizendo, não estou dizendo que eu não creio nisso. Deus fala comigo por meio de sonhos. Eu creio no ministério de profecia e ministério de visões. Creio piamente nisso. Eu condeno uma vida baseada nisso. Então isso é liberalismo teológico. É abandonar as escrituras para viver num outro padrão. E isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Aí existe o outro lado, que é o que eu quero falar aqui com vocês agora. Que é o liberalismo teológico embasado nessa intelectualidade. Uma tentativa de tornar a palavra de Deus racional. Eu fiz uma live com o pastor Tiago dos Anjos sobre interpretação bíblica, e ele falou sobre essa questão dos métodos de interpretação, né? E ele cita lá esse grupo que acredita de que forma? Por exemplo, o texto da multiplicação dos pães. Não é que foi miraculosamente que os pães apareceram. A questão é que quando a multidão vê uma criança oferecendo 5 pães e 2 peixinhos, aquilo gerou na multidão assim, um senso de compartilhamento das coisas, que aí cada um pegou o que tinha nas suas bolsas, e aí houve uma multiplicação de pães. Olha que lindo. Olha que maneira legal de associar o evangelho a uma coisa mais racional, porque essa ideia de que pão aparecer do nada, isso não é lógico, isso não tem a ver com sabedoria, com eloquência, com ciência, isso aí não. Então isso não cola bem para os ouvidos da galera hoje, todo mundo fazendo faculdade, né, todo mundo estudando, todo mundo agora, então não dá mais para a gente ficar nessa ideia de que pão aparecer do nada, né, de que Jonas foi engolido por uma baleia, de que Jesus ressuscitou ao 3º dia, sabe? Aí são teólogos liberais, esse movimento começou muito forte na Alemanha, de tentar tirar os mitos, aquilo que é considerado mito da Bíblia, né? Aquilo que para o homem moderno não é muito legal. Não, isso aqui não é racional.
Aí você chega assim, é que esse Jesus, ele era um revolucionário, ele era um cara que conseguiu mexer com a massa, sabe? Você já pensou, galera lá, ele lá explanando a sabedoria dele, as palavras de sabedoria dele, aí chega uma criancinha, olha que bonita, né? Uma criancinha, cara, uma criancinha, 5 pães e 2 peixes, aquela multidão, os egoístas que tinha ali, os arrogantes, os avarentos, que o pessoal foi todo mundo comovido por aquela cena lá. Né? Poxa, um meninozinho disposto a dar tudo o que tinha para alimentar aquela multidão. Poxa, todo mundo teve um senso assim de ajuda mútua. O pessoal começou a ajudar uns aos outros. Olha que bonito, né? Aí o homem moderno chora. Sabedoria humana. É tentar tirar o poder de Deus do Evangelho. Talvez isso ainda não seja muito real, talvez aqui no nosso meio, na nossa convivência, no nosso cotidiano. Mas isso aí na Europa, isso está uma... Deus o livre, está uma febre. Igrejas fechando. Europa, né, o berço do cristianismo, do protestantismo, né, do catolicismo e do protestantismo. Mas se a gente for parar para pensar assim, gente, se a gente for parar para pensar, essa tentativa de ter as nossas expectativas satisfeitas, e abandonar a realidade apresentada por Deus, Cristo crucificado. A gente precisa tomar muito cuidado com as influências que nós temos tido. Mas agora eu gostaria de finalizar com esse último ponto, apresentando para você algo lindo que eu acho que eu vejo no verso 24. Que as expectativas dos que creem são satisfeitas por Deus em Cristo. É isso que eu vejo. Colocamos aqui os 3 pontos. O 4º ponto. As expectativas dos que creem são satisfeitas por Deus em Cristo. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Preste bem atenção nisso. Olha o raciocínio dele. Porque a mensagem da cruz é loucura, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Né, porque os judeus procuram sinais, os gregos procuram sabedoria. Mas versículo 24. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Aquele judeu que está acostumado com sinal, aquele judeu que viu sinais, milagres, prodígios ao longo do tempo, ele vê a história de Israel, o povo de Deus, sinais, milagres e tal. Aí chega uma multidão querendo fazer com que Jesus faça mais milagres. Aquela multidão não quer o que Jesus tem para dar. Aquela multidão sai. Aí Jesus olha para os 12 e fala, e vocês também não vão? Aí esse aqui, versículo 24, está falando desse Pedro e desses outros discípulos que dizem, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Sabe, a expectativa dos judeus por sinais é satisfeita em Cristo. Para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus. Eu quero poder, eu quero sinal. Qual é o maior sinal? Cristo crucificado, eu creio, eu quero. Você consegue entender isso? E ouvir de pastores de hoje, ouvir que teve pastor que disse que a salvação não é o maior milagre. Ouvir de pessoas, crentes, que não compreendem, até falam, mas não entendem, e não internalizam, não conseguem compreender que de fato a salvação é o maior milagre. Porque um morto ressuscitando, isso aqui é estupendo. Alguém levantando da cadeira de roda, isso aqui é maravilhoso. Um cego voltando a enxergar, isso é extraordinário. Mas um ímpio se convertendo, nada demais. A gente ainda não conseguiu entender. A gente ainda não conseguiu entender o milagre da salvação. A gente não conseguiu entender. Porque se tivesse entendido, as igrejas que pregam a mensagem verdadeira eram para estar lotadas. Mas não estão. Porque há expectativa por sinais e há lobos que estão dando essas expectativas, satisfazendo essas expectativas. Eu não vejo Jesus satisfazendo expectativas dessa multidão. Mas Jesus fez milagres, mas quando teve gente que chegou para ele, só o milagre pelo milagre ele não fez. Quando Herodes pediu milagre, ele não fez. Quando fariseus incrédulos pediram sinais, ele não fez. Porque ele não satisfaz o desejo egoísta de gente ímpia. Milagre é sinal para os que creem.
Para que as pessoas creiam, a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender o propósito do milagre, o propósito do sinal. Não é para fazer ninguém famoso, é para que eles creiam em Cristo. Não para que as pessoas vivam à custa dos milagres, não para que as pessoas vivam à custa dos sinais. Para os que creem, Cristo crucificado, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Eu não preciso de mais nada. Vocês também não vão, Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Nós temos visto, crido, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para quem nós iremos? Ah, vocês não querem mais milagres? Vocês não querem... o que vocês estão ganhando com isso? Irmãos, eu não vi milagres extraordinários na vida dos 12. Eu vi a cura da sogra de Pedro. Você vê alguma outra coisa? Pode ter acontecido, sim. Pode até ter, eu não me lembro, me perdoem, mas eu não lembro assim, Mateus, Deus fez um milagre extraordinário na vida de Mateus. Qual foi o milagre extraordinário na vida de Mateus? Salvação. Qual foi o milagre extraordinário na vida de outros discípulos? Salvação. Qual foi o milagre na vida de Paulo? Ficou cego, depois voltou a ver, graças a Deus. Mas ficou cego primeiro. Irmãos, a gente precisa entender a grandeza do Evangelho. A gente precisa entender a grandeza do Evangelho. Os gregos que procuram sabedoria, os gregos que procuram eloquência, quando eles creem, Cristo crucificado, sabedoria de Deus. Mas as pessoas dizem que isso é loucura. Eu que busco sabedoria, eu que a sabedoria me fascina. Cristo, cara, que sacada de Deus. Ninguém esperava isso. Cristo crucificado. Quem é que pode entender isso? Aquele que busca sabedoria, ele olha, meu Deus, a sabedoria de Deus está acima da sabedoria humana. De fato, Deus tornou louca a sabedoria humana. Aquele que busca sabedoria, aquele que tem apreço pela intelectualidade, aquele que tem apreço pela ciência, quando ele crê, ele olha para Deus e ele fala, miserável homem que sou, que eu não consigo explicar isso. Deus é tão top, Deus é tão das galáxias, que a gente não consegue explicar. Deus é tão top que ele não é um objeto de estudo para se colocar no laboratório. Tá, antes que as pessoas dizem, mas a teologia não é para estudar Deus, sim, eu estou falando na sua completude. Por isso que eu não critico a música Ninguém Explica Deus. Eu gosto dela e canto para minha filha dormir. É porque tem gente que chega assim, não, mas Deus pode ser explicado. Tá. Mas não foi isso que o músico quis dizer. Tá, mas que Deus pode... Tá, gente, Deus pode ser explicado. Né? Aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta no grupo da teologia. A teologia, de fato, é isso. Mas a gente não consegue entender o que a música está dizendo, que Deus não consegue ser explicado em sua totalidade. Então pronto, vamos parar de ser besta. Eu critico aquelas músicas que eu vejo que a ideia está errada mesmo. Né? A ideia está errada mesmo. Sabor de mel, a ideia está errada. Ali não tem... O que ela quis dizer? Ela quis dizer o que ela falou lá na música. Mas o que o compositor de Ninguém Explica Deus estava dizendo? Que ninguém explica Deus em sua totalidade. E de fato que Deus não é um objeto de laboratório que se coloca e você consegue entender todo o ser de Deus. A gente não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. E é por isso que a sabedoria de Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Os judeus estavam aqui, o Messias vai vir assim, vai vir daquilo outro, o Messias vai ser isso. E sabe o que é mais inteligente, o que é mais interessante? É que Jesus veio da maneira como estava prometido nas Sagradas Escrituras e ninguém conseguiu entender. Os fariseus viviam estudando a lei, aquele negócio todo e tal, é que ele vai vir dessa forma, é que vai ser desse jeito. Ele veio do jeito que foi explicado e mesmo assim o povo precisou de explicação. Fala, rapaz, não é que estava tudo prometido e a gente não esperava desse jeito? Não é que estava tudo dito nas Escrituras e a gente não tinha conseguido compreender? Por isso que a gente tem que ter tolerância nessas discussões escatológicas. Tem gente que pega uma linha de pensamento e tal, não sei o que lá, aí vai acontecer do jeito que você nem... Por isso que eu não brigo com esse negócio de escatologia. A gente adote uma linha de pensamento, ok, é isso aqui que eu quero. Não tenho certeza de nada disso aqui. Porque os fariseus levaram meio mundo de tapa na cara. Que eles esperavam de um jeito e não era do jeito que eles tinham estudado a vida toda. Então pode ser, a gente faz linha de pensamento, aquele negócio todo, e talvez essa linha de pensamento esteja tudo errado, esteja uma única coisa certa. O quê? Jesus vai voltar, vai julgar. Aquilo que todas as linhas de pensamento estão em comum, talvez seja a única coisa que vai acontecer. O resto está tudo errado. Talvez seja.
Porque os fariseus tinham os saduceus, que dizia que não havia ressurreição de mortos. Aí tinha os fariseus que já acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí os fariseus que acreditavam na ressurreição dos mortos também estava tudo errado na maneira que eles acreditavam que Jesus ia vir. E aí todos foram surpreendidos pela sabedoria de Deus. Creia. Creia nesse Deus. Creia na mensagem do Evangelho. Creia na sabedoria de Deus que está acima da sabedoria humana. Sabe? E a gente precisa se satisfazer nele. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aí eu te pergunto, quais são as suas expectativas? Que foi isso que eu falei no videozinho, né? Eu terminei. Minha expectativa antes de aceitar Jesus era a riqueza. A minha expectativa antes de aceitar Jesus, ó. Antes de compreender mais profundamente o Evangelho, era ter um Corolla. Qual era a sua maior expectativa? Um Corolla. Eu quero ter um Corolla. Meu desejo é ter um Corolla. Talvez eu morra sem ter. E eu nem acho mais o Corolla, essas coisas todas. Nem acho mais. Que expectativa pequena, né? Aí a minha compreensão do Evangelho ficou mais aguçada. Qual é a minha expectativa? Cristo. Cristo. Eu tinha uma bicicleta, estava feliz, pedalando com Cristo. Aí ele me deu uma pop, estava feliz, acelerando com Cristo. Hoje eu tenho um golzinho. E estou feliz, dirigindo com Cristo. E o que tem que ter no meu coração? Se Deus falar assim, ei, vamos dar esse gol para a obra, vamos dar para a obra, a gente volta para a bicicleta e feliz com Cristo. Porque a minha expectativa está em Cristo. A nossa expectativa não tem que estar nessas coisas, assim como muitos irmãos aqui, que a sua expectativa está em Cristo. Estou falando do meu exemplo, mas você pode contar o seu exemplo, o seu testemunho, que a sua expectativa está em Cristo. Anda a pé, cantarolando e louvando a Deus, porque a sua expectativa é Cristo. Pronto. Qualquer outra coisa que Ele me der, glória a Deus. Se Ele não me der, amém. Eu tenho Ele, eu tenho tudo. Essa é a nossa expectativa, Cristo. E aí, eu vou citar uma frase de John Piper, a gente já está finalizando. John Piper, ele apresenta os seus livros essa plena satisfação em Cristo, né? E no livro lá, Lutando contra a Incredulidade, ele cita alguns textos onde Jesus, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem a vida, falando com a mulher samaritana, aquele que bebe dessa água jamais terá sede, aquele que vem a mim bebe, ele começa a falar sobre satisfação, e aí John Piper cita essa frase: o objetivo das ilustrações de beber e comer é tornar clara a essência da fé. Guarde isso, o que é fé? Ela é mais do que acreditar que existem tais coisas como água e comida. E fé, mais do que apenas crer que Jesus é a água e a comida que dão vida. Fé é vir a Jesus e beber a água e comer a comida, de forma que encontremos nossos corações satisfeitos nele. Aí tem gente, não, eu tenho fé que Deus vai me dar a casa dos sonhos. Me perdoe lhe dizer, essa não é fé em Cristo. Que fé é essa? A fé comum. A fé de que o meu time vai ser campeão no final do mês. É uma fé que não precisa se concretizar. Qual é a fé salvífica? Em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Em Cristo eu estou satisfeito. E a casa dos sonhos? Se Deus quiser me dar, eu até sonho com a casa. Vai conseguir? Não sei. Se eu precisar dessa casa, Deus vai me dar. Se eu não precisar, Ele até pode me dar de alguma maneira, né, para que eu possa ajudar outras pessoas. De repente Ele me dá para ajudar outras pessoas que precisam. De repente eu nem precise, mas Ele coloca sobre a minha posse para que outras pessoas desfrutem. Que acontece isso, né? Deus abençoa. Tem pessoas aí que têm 18 casas. Ele precisa dar 18? Ele mesmo não. Mas de repente Ele dá. Ele está aqui, ó, tem uma missão que tem missionários que não envia pessoas. Está aqui essa casa. Ajuda. Sabe? Satisfação em Deus, irmãos. Ele me deu, não me deu. Amém. Eu estou satisfeito nele. Tudo é dele. Essa expectativa e realidade é isso que eu gostaria que os irmãos pensassem. A realidade apresentada em Cristo é superior a qualquer expectativa. E aí eu vou finalizar com essa frase. Que enquanto eu refletia sobre isso, eu pensei, né? Se a sua esperança e realidade em Cristo hoje ainda estão aquém das expectativas que você tinha antes de conhecê-lo, repense o seu cristianismo. Vou repetir. Se a sua esperança e realidade em Cristo hoje ainda estão aquém das suas expectativas, das expectativas que você tinha antes de conhecê-lo, repense o seu cristianismo. Vamos ficar em pé.
Não estou dizendo que a gente não precise sonhar. Vivi, cadê a Vivi? Faz aqui um fundo musical. A gente precisa sonhar. Mas a gente precisa sonhar com um entendimento. Eu já estou satisfeito em Cristo. O resto é missão. O resto é desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu já estou satisfeito em Cristo. Quando nós estamos satisfeitos em Cristo, a gente faz a oração do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nele eu não tenho falta. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E sabe, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. O salmista não está dizendo que Ele vai livrá-lo do vale da sombra da morte, não. Não vai permitir que ele não morra, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pode ser até que eu morra. Eu não temerei mal nenhum, porque nesse processo Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Gente, isso é satisfação em Deus. Eu posso passar pela luta, eu posso passar pelo vale, eu posso passar pelo que for, mas o cálice está transbordando porque a minha satisfação é em Deus. Ah não, o cálice está pela metade assim, porque eu estou satisfeito em Cristo, mas está faltando metade. O meu cálice transborda porque a minha satisfação em Deus é plena. Todo o resto, você tem um copo, enche dele, a sua satisfação em Cristo está aqui. E o resto? O resto é a água que escorre. Todo o resto é a água que está escorrendo do copo. A minha satisfação está plena em Deus. Preste bem atenção nisso. Ter satisfação em Deus, o copo já está cheio, já está completo. Eu não preciso de mais nada. Cristo é tudo que eu preciso para viver. O resto é simplesmente água que transborda. Reflita nisso. Reflita nisso. A nossa expectativa hoje precisa estar satisfeita com a realidade apresentada por Deus, que é Cristo. A expectativa dos judeus. Tem uma música do Marco Teles que diz assim: precisamos entender que as nossas expectativas são satisfeitas em Cristo. Reflita nisso. A música do Marco Teles vai entrar ainda. Ele é o poder de Deus para o judeu. Ele é a sabedoria de Deus para o grego. Ele é a riqueza do pobre. E a canção do Marco Teles diz assim: Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é a pátria do forasteiro. Ele é o amigo do solitário. Eu não sei o que é que você sente falta. Eu quero te dizer, Cristo precisa ser suficiente para satisfazer as suas necessidades. Cristo é suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Eu sinto falta de um parceiro, eu sinto falta de uma parceira, de um marido, de uma esposa. Cristo é suficiente para tudo. A questão do casamento é alguém tão feliz e satisfeito em Deus, que de repente quando alguém coloca alguém do lado dele, ele vai fazer essa outra pessoa feliz porque ele está satisfeito em Deus. O que a gente vê hoje é pessoas buscando se casar para buscar a felicidade. Ele quer sugar, ele quer satisfazer-se em outras pessoas, sabe? A mulher samaritana passou por 5 maridos. O que ela tinha ainda não era nem dela, porque ela estava sugando as pessoas, querendo a felicidade de alguma maneira, buscando satisfação em coisas. E a água da vida apareceu para ela. Jesus chegou para ela e falou: olha, aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Ela bebeu dessa água e ela saiu saltitante, testemunhando para todas as pessoas. Será que não é Ele o Cristo que disse tudo o que eu tenho feito? Ela bebeu da água, ela teve uma satisfação que 5 maridos e mais um com quem ela vivia não tinha trazido satisfação para ela. Sabe, não é riqueza que traz satisfação, não são filhos. De repente tem alguém: eu queria tanto um filho. Não é filho que traz satisfação. Não é marido, não é esposa, não é concurso, não é faculdade, não é sabedoria, não é eloquência, não são milagres. É a graça e o poder de Deus na nossa vida. É Cristo crucificado. Poder de Deus para todo aquele que crê. Loucura para aqueles que estão baseados na sabedoria e entendimento humano. Mas poder de Deus para os que creem. Você é a pessoa mais rica que existe na face da terra, porque o seu cálice transborda, porque o seu copo está cheio, porque você é satisfeito em Deus, você é satisfeito em Cristo. Vamos orar.
Grandioso Deus e maravilhoso Pai, eu sou grato a Ti pela Tua bondade, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Quero te dizer que somos plenamente satisfeitos em Cristo. O Senhor enviou o Teu Filho, ó Deus, para satisfazer a nossa necessidade. O Senhor enviou o Teu Filho para dizer: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e o comer, beber e vestir, aquilo que vocês precisam, e o Pai sabe que vocês precisam delas, isso vai ser acrescentado. Ah, Deus, mas às vezes a gente anda de lugar em lugar procurando sabedoria, procurando milagre, procurando sinal, procurando eloquência, procurando riqueza, procurando satisfações humanas, e esquecemos que a nossa satisfação está em Cristo. Não preciso procurar mais, porque o Senhor já me concedeu, eu já achei. Eu preciso simplesmente confiar. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, porque somos tão insatisfeitos muitas vezes, porque o ser humano é insatisfeito. O ser humano sem Cristo. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, as nossas expectativas são satisfeitas nele. Muito obrigado, Deus, por enviar o Teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E podermos crer na mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, o que é escândalo para os gentios, mas para os que creem é o poder de Deus. Poder de Deus para o judeu que crê, sabedoria de Deus para o gentio que crê. A riqueza de Deus para aquele que passa toda a vida procurando riqueza, mas encontra Cristo. Ó Deus, assim como Zaqueu, que era ganancioso, assim como Zaqueu, que só queria riquezas, quando foi alcançado por Cristo, ele pôde dizer: eu vou vender metade do que eu tenho, dar aos pobres e devolver aqueles que roubei 4 vezes mais. É um coração liberal de quem encontrou a satisfação em Cristo. É um coração de quem procurou satisfação nas riquezas, e quando encontrou a Cristo não quis ser mais rico, pelo contrário, abdicou-se do que tinha para ajudar aqueles que não tinham. Oh Deus, dai-nos a mentalidade correta, dai-nos o entendimento real e verdadeiro da satisfação em Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, crendo no Teu agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Pessoal da nossa transmissão, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha foco, tenha visão no reino. Aleluia.